Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Blog Medias e o tema do vídeo de hoje é como escolher o seu cursinho. Nós estamos numa época do ano em que as aulas das escolas e dos cursinhos estão acabando. E por causa disso, muitos estudantes estão pensando o que eles vão fazer no ano que vem. Alguns vão procurar um cursinho pela primeira vez, outros fizeram cursinho esse ano, mas estão pensando em mudar. Então no vídeo de hoje nós queremos dar algumas dicas e apontar alguns aspectos que são importantes na hora de você escolher seu cursinho. E antes de começar esse vídeo, a gente queria falar para vocês um recado muito importante. Quando você escolhe o cursinho, você faz um balanço, mas ele em si, por si só, não é o que vai fazer você passar. Ele não é um sinônimo de aprovação. Então você vai lá naquela lista dos cursinhos mais famosos de São Paulo, qual o cursinho que mais aprovou, então eu vou fazer esse cursinho e vou passar. É lógico, você pode escolher assim, dessa maneira, mas você tem que ter a consciência de que além do cursinho, e muito mais importante do que isso, é a sua postura frente ao estudo, é como você vai se organizar depois das aulas, quanto você vai revisar, como você vai resolver exercício e, de fato, aprender os assuntos. Uma das primeiras coisas que vocês têm que escolher na hora de ver o cursinho é em qual período vocês vão estudar, se no período da manhã, da tarde ou da noite. E também tem aqueles cursinhos que são em período integral. Para escolher qual o melhor cursinho para você, é importante você refletir em qual momento você assiste melhor às aulas, em qual momento você se dedica mais aos estudos. E se você é uma pessoa que prefere assistir mais aulas do que estudar por conta, ou se você é o contrário. Então, para explicar melhor para vocês, os cursinhos pela manhã têm uma vantagem de você assistir primeiro as aulas, depois ter todo o período da tarde, um pouquinho do período da noite para vocês estudarem. Para quem gosta de fazer uma coisa na sequência, por exemplo, eu assisto aulas, depois eu estou livre só para estudar, é uma boa opção. Assim como o cursinho à noite, você estuda durante o dia todo e depois à noite você vai no cursinho. Os cursinhos no período da tarde geralmente são uma boa escolha para quem ainda está no terceiro ano, então quer juntar a escola com o cursinho, então eles são mais frequentados por esse tipo de público. Então esses são os cursinhos que são bem fracionados, mas tem aqueles cursinhos que são em período integral. E eles são muito bons para quem gosta de assistir mais aula e para quem sente que aprende muito mais com o professor, com a resolução deles. E além disso, quem escolhe esses tipos de cursinho tem que ter a consciência de que vai ter menos períodos livres para poder fazer lista de exercícios e estudar por conta. Outro ponto que a gente acha importante de vocês pesquisarem sobre o cursinho que vocês estão pensando em ir é a infraestrutura e as atividades extras que o cursinho oferece. Então, por exemplo, pesquisem se o cursinho oferece plantão de redação, plantão de dúvidas sobre todas as matérias. Às vezes tem aquelas palestras extras sobre a lista de livros que vai cair no vestibular, as obras obrigatórias. E também outro ponto importante sobre isso é a frequência que o cursinho oferece simulados. Tem alguns cursinhos que, por estratégia própria, fazem simulados em tempos mais espaçados, porque acho que eles querem que o aluno tenha um tempo para corrigir os erros dele, que o simulado tenha uma importância maior a cada vez. E já tem outros cursinhos que preferem encher a frequência de simulados muitas vezes por mês, às vezes toda semana. E não existe um certo ou errado. Você tem que ver qual que você acha que vai ser melhor para você e qual você acha que vai aproveitar mais. Mas quando vocês forem pesquisar sobre cursinhos, perguntem isso, qual que é a frequência de simulados e se tem todas essas outras atividades. Muita gente também nos pergunta sobre material, como escolher o cursinho com o melhor material. E realmente é um ponto que vale a pena quando vocês forem conhecer o cursinho, que vocês pesquisem. Então vejam como são as apostilas que vocês utilizam em aula, como são as apostilas que eles destinam a estudos e apostilas de exercícios. A maioria dos cursinhos tem materiais muito bons, materiais bem organizados que facilitam o estudo de cada aluno. Então eles começam com as matérias mais básicas para que todo mundo pegue assim a base e consiga então evoluir para as matérias mais difíceis, que vai chegando mais para o final do ano. É legal então vocês perceberem também se eles têm um bom caderno de exercícios, apesar que se eles não tiverem um caderno tão completo, você pode ir na internet e complementar um pouquinho, pesquisando provas anteriores e simulados de cursinhos abertos, que a gente consegue pegar em PDF também. Você não precisa ter medo de um cursinho porque você acha que ele não é 100% o melhor material, porque como eu falei, você vai ter pelo menos tudo bem estruturado para que você tenha seu estudo organizado ao longo do ano, porque quando você estuda sozinho é difícil de você conseguir fazer toda essa organização que um material de cursinho te oferece. E caso você sinta necessidade de mais coisas, mais detalhes, nada te impede que você procure, por exemplo, revistas voltadas para aquele assunto, por exemplo, revistas focadas para o Enem, uma revista voltada para a FUVEST ou algum livro mais aprofundado sobre uma das matérias que você queira realmente estudar melhor. Outro ponto que vocês devem considerar é a proximidade do cursinho da sua casa e qual que é a praticidade de locomoção até ele. Muitas vezes uma pessoa quer estudar no cursinho mais famoso que tem da cidade, mas acaba sendo muito longe
E para ela chegar até ele, ela acaba se cansando. E se isso acontecer, pode ser que ela nem aproveite tanto assim o cursinho, quanto se ela ficasse em um cursinho mais perto da casa dela, que não fosse tão famoso assim. Então a gente acha que a proximidade do cursinho até a sua casa é um fator importante sim, principalmente para você não se cansar demais nesse trajeto, nessa locomoção. A gente sabe que quem vive em cidade grande muitas vezes tem que pegar o transporte público, ônibus, metrô, andar bastante. Isso pode cansar se você fizer todo dia, voltar cansado à noite para casa. Então, às vezes, você escolher um cursinho perto da sua casa pode até ajudar você a poupar tempo nessa locomoção de transporte público e talvez te fazer aproveitar mais os seus tempos de estudo, os seus tempos livres. Outro ponto que vocês devem pesar na hora de escolher qual cursinho vocês querem é a questão dos preços. A gente sabe que existem cursinhos de todos os preços, desde os mais baratos até uns bem caros. É muito importante que vocês tentem fazer provas de bolsas nos principais cursinhos, daqueles que vocês mais queiram estudar, porque a gente acha que não, mas se você for, quanto antes você procurar o cursinho, é mais fácil de você conseguir bolsa, é mais fácil de você conseguir um desconto legal, conversar com os coordenadores. Isso te ajuda muito a se manter ao longo do ano. E se vocês não têm condições de pagar o cursinho mais caro, mas têm medo de fazer o cursinho mais barato, então tentem pegar o cursinho mais intermediário em relação aos preços, em relação a tudo que a gente falou aqui. Então, que meça a distância, que tenha um material legal, que você saiba que tem uma boa infraestrutura e que caiba no seu bolso. E o último ponto que a gente queria levantar, que muita gente leva em consideração, é a estatística de aprovação de cada um dos cursinhos. Nós sabemos que é meio inevitável nós prestarmos atenção a esses números, porque todos os cursinhos fazem muita propaganda em cima do número de aprovações que eles tiveram em cada ano, então isso realmente chama a nossa atenção. Mas como a Bianca já disse um pouco sobre isso lá no começo do vídeo, isso não é o fator mais importante. É um indicativo de qualidade sim, porque se o cursinho não fosse bom, ele não conseguiria aprovar tanta gente, mas isso não quer dizer que vai ser o cursinho certo para você. A gente acha que o que mais importante do que as estatísticas é você perceber se o cursinho vai condizer com o seu estilo de estudos. Então não adianta o cursinho ter o maior número de aprovações de todos se ele não for condizente com o seu estilo de estudar. E uma observação que a gente gostaria de fazer aqui também é que existem muitos cursinhos populares e cursinhos online e muita gente tem medo, assim, um pouco de receio de optar por essa opção porque não sabe se vai ser de boa qualidade, se vai dar a melhor infraestrutura que você vai precisar. Então, como a gente já acabou falando aqui logo no começo, agora o Fábio falou da questão das estatísticas, esses cursinhos, eles têm todo o potencial de ser bom para você se você tiver uma boa postura de aluno que vai estudar, se você conseguir se organizar. Muitas vezes você trabalha, tem muita gente que quer conciliar o cursinho com o trabalho ou com o estudo de ensino médio ainda. Esses cursinhos são bons porque eles permitem uma flexibilidade de você conseguir acessar da sua casa ou então conseguir conciliar com um cursinho um pouco mais em conta. Então não tenham medo de fazer essa escolha, se é isso que vocês podem fazer, se esse é o cursinho que vocês podem garantir e arcar. Só se esforcem e façam um bom cronograma de estudos, uma boa rotina, ser organizada, que a gente tem certeza que se você estudar muito bem, você vai conseguir passar. Em relação aos cursinhos populares que a Bianca citou, tem muitas opções nas cidades grandes. Geralmente, as universidades têm cursinhos populares próprios, que permitem o acesso da população geral, que não tem tantas condições de pagar um cursinho mais caro. Então, na USP mesmo, várias unidades, várias faculdades têm cursinhos populares. Só para citar a que é da nossa faculdade, na Faculdade de Medicina tem o Med Ensina. A gente tem um vídeo no canal entrevistando um dos diretores do Med Ensina, para quem tiver mais curiosidade, mas basicamente é um cursinho popular onde os alunos não têm que pagar nada, eles ganham material todo de graça, tem plantão de dúvidas, e os professores são os próprios alunos que foram aprovados na Faculdade de Medicina. Então, os alunos da medicina, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Então, quem tiver interesse nesses cursinhos populares, procurem, porque são ótimas oportunidades para quem quiser. Então, essas foram as dicas que a gente queria passar para vocês. Realmente, não tem uma fórmula mágica, não existe o certo e errado na hora de escolher o seu cursinho. Vocês têm realmente que fazer a balança do que é importante e o que vai ser bom para vocês individualmente. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar aqui pra gente nos comentários, nas redes sociais, que a gente vai tentar responder. A gente deseja um ótimo ano de estudos a todos vocês. Se vocês precisarem, também temos um vídeo aqui no canal explicando como criar uma boa rotina de estudos, cronogramas. Se tiverem sugestões, também podem escrever pra gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber notificações dos novos vídeos. Também temos as nossas redes sociais, que estão aqui na tela, e a nossa caixa postal. Beijos para vocês, até a próxima!